Alô, galera do Terceirão, aquele abraço para vocês, professor Helder, Filosofia, tá bom? E a nossa aula de hoje vai ser a aula 10. E qual é o tema da aula 10, professor? Direitos humanos e direitos sociais. Afinal de contas, qual é a diferença entre direitos humanos e direitos sociais? Essa vai ser a linha de discussão da nossa aula de hoje. Não dá para falar de direitos humanos ou direitos sociais sem pensar o processo do século XVIII, que foi a Revolução Francesa. E dentro da Revolução Francesa, uma ideia, uma concepção de mundo que estava rompendo com um paradigma, com uma ideia, que era a ideia do absolutismo. Esse absolutismo, ele acabava deixando a coisa muito rígida, muito presa aos reis, por exemplo, à própria igreja. Quebrar isso, usar a razão, vai ser a linha de um pensamento que vai ser o pensamento das luzes, o iluminismo. E o que isso tudo tem a ver com a nossa aula de hoje? Tudo, porque é a partir daí que nós vamos ter, por exemplo, vários processos da virada do século XVIII para o século XIX. E esses processos vão ser influenciados pela Revolução Francesa e outros movimentos que também vão se influenciar pela ideia de liberdade do iluminismo, tá bom? Do uso da razão. Então, quando a gente fala de direitos humanos, hoje a gente tem que dar um passo um pouquinho para trás e pensar num documento que saiu logo após a tomada da Bastilha, feita uma reunião na Assembleia Constituinte lá da Revolução Francesa, saiu um documento com 17 artigos. E que documento é esse que eu estou falando? Estou falando da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. É um documento que vai começar a falar da questão do próprio direito de propriedade, do direito natural do ser humano, e a base dessa declaração vai acabar servindo para outros movimentos, inclusive aqui na América. A própria independência dos Estados Unidos, que é um primeiro local que você vai ter uma república aqui na América e vai influenciar outros movimentos, inclusive aqui no Brasil, é um movimento que pensa e escreve uma Constituição com base nesta declaração, né? Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Tá bom? A ideia da cidadania ela começa a ganhar força. E qual é o direito desse cidadão? Ele é um documento tão importante, que ele acaba, então, influenciando outros movimentos, inclusive mais recentes. A maior parte das constituições tem como base exatamente essa ideia da liberdade, que é garantida por um direito natural. Em 1948, portanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas, vai criar um documento que é similar, por exemplo, à Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então não te confunde na tua prova. Nós temos esses dois documentos e no Enem é cobrado, inclusive. Nós temos um primeiro documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, processo da Revolução Francesa, processo das ideias iluministas ganhando força. E com base nesta declaração, nós vamos ter uma logo após a Segunda Guerra Mundial. É importante esse ponto e esse marco histórico para te pensar isso, que vai ser a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Aqui vai ser em 1948. Aí na tua tela, só para você observar como eles têm o mesmo parâmetro, observe aí com calma. O artigo 1 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum. Enquanto que o artigo 1, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós Segunda Guerra Mundial da ONU, 1948, diz o seguinte: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão
e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Como você bem observou, há uma similaridade muito grande entre elas, porque exatamente elas seguem a mesma linha, a mesma diretriz. O artigo 1º declarando que todos nascem iguais em direito, tá? Guarde bem este ponto aí, tá? Continuando aí no seu slide, tem o artigo 2 que é bem interessante também. Observe. O artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão diz o seguinte: a finalidade de toda a associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Se você observar o artigo 2º também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, segue uma linha similar, sendo que ele tem aí 2 incisos, inciso 1, inciso 2, mas segue a mesma linha. E qual é a observação que a gente tem que fazer em relação a esses artigos? A ideia do princípio inviolável da propriedade. Um ponto importante para a gente discutir tudo isso que nós estamos falando aqui é entender que quando se fala do direito do cidadão, também está falando de um princípio que é um princípio burguês. Como assim, professor? A própria Revolução Francesa, ela tem um princípio que se baseia, que é o princípio burguês. Não era a burguesia que estava no poder no processo da Revolução Francesa. Quem estava no poder era a realeza, a monarquia. Olha só esta imagem icônica da Revolução Francesa aí, ó. Você vê 3 estados, não é isso? O primeiro estado aí que é o clero, o alto clero. O segundo estado que é a nobreza. E o terceiro estado aí, 98% da população que faz parte a burguesia, tanto a alta quanto a baixa. E as camadas mais simples, mais populares, inclusive, são chamadas de sans-culottes, é isso? E nesta imagem aí, você tem este terceiro estado se rebelando, de camiseta vermelha, é isso? Inclusive, se rebelando, cortando as correntes e aí pegando em armas para fazer a revolução. Então, tanto os jacobinos como os girondinos fazem parte e aí tem a camada burguesa nesse processo de revolução. Então, quando você tem o término da tomada da Bastilha e sai o primeiro documento, não é à toa que esse princípio burguês acabou se cristalizando. E quando a gente fala desse princípio burguês, o iluminismo tem um papel fundamental nesse contexto. É por isso que no seu livro fala que a própria Revolução Francesa, lá no século XVIII, onde você tem o iluminismo como principal base, tem alguns pensadores, alguns filósofos que são fundamentais para a gente pensar isto. Por exemplo, entre os franceses, você vai ter Rousseau, Voltaire e Diderot. E para não dizer que eram só os franceses que estavam dentro dessa discussão iluminista, mas sim uma Europa, era um modo de pensar de um momento histórico, a gente pode colocar aqui Locke, o inglês, no meio deles. E por que Locke? Porque Locke ele vai falar muito da questão do direito natural através de um contrato e ele vai pensar o próprio Estado, o Estado gerenciando aí a própria lei, é isso? A liberdade ela tem que existir, mas é uma liberdade pautada pela lei, né? Você precisa de um Estado gerenciando esta lei. Então, quando a gente pensa esses filósofos, os filósofos das luzes, eles têm como base a própria ideia de liberdade. E qual é a palavra que eu tenho que lembrar para o Enem? É esta aqui, ó, justnaturalismo. Este é o princípio, e Locke vai trabalhar muito com isso. E o que significa justnaturalismo, professor? Significa exatamente as leis naturais. E a principal é que você nasce livre. Esse é o primeiro dos princípios naturais. Um outro é que você tem direito à propriedade.
Por isso que quando a gente fala de justnaturalismo, quando esses filósofos estão discutindo tudo isso, nós temos que levar em consideração a inalienável, que são inalienáveis o direito, ou seja, você não tem como perdê-las, e intransferíveis, você não pode passar para uma outra pessoa, tá bom? Aí vem a questão, é muito bonito a lei dos direitos, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, ele vai trazer à tona, vai trazer para uma realidade mais próxima de outras camadas, mas aí vem a grande observação e um ponto de crítica que vai ser muito forte. Desde a própria Revolução Francesa, as mulheres, por exemplo, não tiveram papel, aliás, tiveram um papel fundamental na Revolução Francesa, mas não tiveram ali os seus direitos garantidos. Tanto é que as mulheres tentaram se organizar, elas tentaram escrever uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã, porque elas foram aguijadas, elas foram tiradas de um processo que elas tiveram um papel tão fundamental. A própria queda da Bastilha, a gente pode pensar que as mulheres tiveram um papel ali interessantíssimo naquele processo, mas elas foram deixadas de lado. Outra ideia que está mais no papel está em relação, por exemplo, à escravidão. Tá? Os 17 pontos da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, em nenhum ponto fala sobre o fim da escravidão, por exemplo. A França tinha Haiti, não é isso? Vai ter uma revolução lá, e outros locais onde você tinha a escravidão muito forte na virada do 18 para o 19. O Brasil, quando ele se torna independente e proclama uma monarquia e não uma república, o Brasil é o único país que proclama uma monarquia na sua independência e posteriormente vem a república. Essa monarquia, ela começa com a nossa primeira Constituição outorgada de 1824, dizendo também que todos os homens nascem iguais, que todos são cidadãos. Mas acabou a escravidão no Brasil? Não, a escravidão não acabou. Essa questão da escravidão, na verdade, ela só aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos. O 4º artigo ele vai falar exatamente isso, que não se pode escravizar um outro ser humano. Bom, então é um ponto a se pensar. É por isso que nós temos um ponto que é fundamental em relação às críticas que se fazem. Por quê? Que críticas são essas? Se fala que a própria Declaração do Direito do Homem, do Cidadão, e tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele ressalta muito o caráter burguês. É o Estado protegendo muitas vezes alguém em detrimento de outro. Todos têm direitos de ir e vir. Mas, para um pouco, você pode sair de férias todo ano e ir para um local, para uma Europa, ir para um Nordeste, e todos têm esse direito de fato? Tá? Todos têm direito perante a lei de forma igual? Ou há uma forma de manipular? Então, esse princípio do individualismo é muito forte dentro dessas concepções. Então, o caráter burguês do individualismo e da proteção da propriedade está muito destacado tanto em um quanto o outro. É por isso que alguns pensadores, e aí destaca-se então Hannah Arendt, vai criticar esse tipo de pensamento. Por exemplo, lá no livro dela, As Origens do Totalitarismo, ela vai dizer que esse tipo de individualismo favorece determinados grupos em detrimento de uma minoria, por exemplo. E que, na verdade, os direitos humanos deveriam ser pensados de uma outra forma, que as leis, de fato, favorecessem o grupo social, e que fizesse valer o direito. Observe essa frase dela que é muito icônica aí, que ela vai dizer o seguinte: é direito a ter direito, isso é, o direito de cada ser humano pertencer a uma comunidade que lhe garanta direitos. Então, ela, em vez de pensar na própria questão do direito humano, ela pensa mais nos direitos sociais, pensar mais em termos comunitários, tá bom? Na próxima aula nós vamos nos encontrar no Meet e vamos fazer uma atividade, tá bem? Então até a próxima aula.